Olá, eu me chamo Júlia, eu sou da turma segunda 3 e essas são minhas colegas, Raulana e Natália. A gente vai abordar o tema hoje, a intolerância religiosa, com a nossa participante convidada, Chay, a bibliotecária da Escola Dom Joaquim. Quer se apresentar? Sim, posso me apresentar. Então, meu nome é Chayene Bernert Schorden, sou professora de língua portuguesa e literatura aqui na Dom Joaquim, né? Sou professora já há 23 anos e neste momento eu estou readaptada na escola, então eu cumpro uma outra função que não a de estar em sala de aula, né? No momento eu sou responsável pela biblioteca Padre Anchieta, né? Então, podemos começar com as perguntas, né? Pra você, o que é intolerância religiosa? Então, eu acho que a gente poderia, quando a gente fala sobre intolerância religiosa, a gente poderia pensar um pouquinho antes o que é religião e como isso vai surgir, né? Se a gente começar a pensar na história da humanidade, nós, seres humanos, sempre tivemos desejo de conhecer algo além daquilo que é aparente, algo daquilo que, num primeiro momento, se mostra, né? Então, se a gente começar a pensar nos primeiros seres humanos, eles olhavam para as coisas da natureza e pensavam assim: olha, caiu um raio, mas por quê? O que é isso? Ah, o rio ele corre em tal sentido. Por que corre em tal sentido, né? Ou então por que as estações elas se sucedem? Então, sempre observando a natureza, a gente percebe que várias civilizações começaram a criar o seu panteão. O que é o seu panteão? A relação de deuses, né? Começaram a criar deuses para justificar, para explicar, para atender essa necessidade de entender como funcionava a natureza. Então a gente vai perceber que em diferentes culturas sempre há um sistema religioso, né? E nós, diferentes de outros animais, porque quando a gente pensa nos animais da natureza, o que é básico para eles? É a alimentação, é a água e ter um lugar seguro para ficar. Eles procriam, seguem os seus instintos e nós, seres humanos, não. Nós queremos sempre algo mais, sempre algo além. Então, nessa busca, a gente vai perceber que diferentes povos vão criar os seus ritos, as suas formas de celebrar aquilo que é considerado divino, né? Então, a gente vai ter religiões que são monoteístas, onde apenas um Deus é a figura central. A gente vai ter religiões politeístas, onde nós temos aí vários deuses, né? Tem visões aí panteístas que vão acreditar que a própria natureza é a deidade, né? Assim também como tem grupos de pessoas ateias, né? Que não acreditam, não compreendem que exista uma divindade que justifique a nossa existência. Então, quando tu fala em intolerância religiosa, me vem todo esse trajeto que nós, seres humanos, traçamos, né, ao longo da história da humanidade. E a intolerância religiosa é justamente a não aceitação da visão do outro sobre aquilo que está posto, né? Então, nós observamos assim que entre as religiões, entre as pessoas, aliás, existem até rixas, né? Pelo modo de pensar diferente, né? É falta de educação, né? Tipo, entre as religiões tem muita gente que não aceita, tipo, a minha religião, você não aceita a minha religião. Sim. E tem que aceitar, né? Tipo, coisa Sim. E você... Até um exemplo, né? Eu tenho uma filha de 8 anos chamada Sofia. E a Sofia, ela veio pra casa dizendo assim: mãe, que ela usa brinco, ela usa pulseira. Inclusive as minhas pulseiras foram feitas por ela. Ela adora fazer pulseira. Então ela vai cheia de pulseira, vai de brinco, vai de colar. E chegou uma coleguinha que disse pra ela assim: olha, usar brinco é pecado. Usar pulseira e colar é pecado, não pode usar. E aí ela veio contando isso pra mim. E aí, como é que eu poderia agir nessa situação? Se eu fosse uma pessoa que fosse intolerante em relação à religião, eu poderia falar mal da atitude da menina, enfim, botar um obstáculo em relação à minha filha, na relação entre a minha filha e a amiguinha dela. Mas não, o que eu disse? Olha, filha, existem religiões diferentes e modos de ver diferentes, né? Na Índia, por exemplo, matar uma vaca
é um crime, segundo a religião hinduísta, porque eles consideram a vaca como um animal sagrado. Existem religiões em que você não pode ser um doador de órgão ou doar sangue, né? Existem religiões em que as mulheres não cortam os cabelos. Existem religiões, e aí eu fui conversando com ela a respeito, né? Então, essa questão que tu falaste, a questão da educação, né? Que parte muito de casa, dessa concepção que os pais trazem para os filhos, na compreensão de que existe uma diversidade, né? E que é importante a gente respeitar essa diversidade. E você acredita em alguma religião ou segue alguma religião? Olha, como é que eu vou te dizer? A gente vive um estado laico, né? O Brasil tem um estado laico, e o que significa isso? Que a gente não pode, de forma alguma, instituir uma única religião como sendo a única específica do nosso país. Então, no estado laico, todas as religiões são bem-vindas, todas são aceitas, compreendidas, respeitadas. Inclusive, se você fere o direito de exercer do seu credo, você pode discar para o 011 e fazer denúncia. Inclusive, a pessoa pode responder legalmente por isso, né? Então, eu estou aqui dentro da escola, e sendo estado laico, eu não posso dizer que eu sou de determinada religião, porque eu não posso, de certa forma, influenciar. Mas eu posso dizer que sim, eu tenho uma espiritualidade monoteísta, cristã e reencarnacionista. O que você acha que leva as pessoas a terem preconceito? Então, é justamente aquilo que a gente estava falando, né? Toda vez que a gente vê algo que é diferente, nos causa espanto no primeiro momento. A gente quer ser aceito, a gente quer que o outro nos aceite, né? Então, muitas vezes a gente coloca barreiras em relação ao outro, né? E a gente quer que o outro pense como a gente porque a gente quer pertencer ao mesmo grupo, né? Inclusive, as pessoas que pensam de forma semelhante costumam se atrair, né? Se unir. Um estilo, né? Que todo mundo seguisse o mesmo estilo. Exatamente. E a gente vive num país, gente, que tem uma riqueza cultural, religiosa enorme. Imaginem só, nosso país, aqui viviam os indígenas, né? Que tinham suas próprias crenças, né? Isso que existiam várias diferentes tribos, diferentes grupos indígenas, né? Vieram para cá os portugueses, que trouxeram a religião católica. Junto nas caravelas vieram os judeus, né? Vieram muçulmanos, né? E depois vieram os negros da África, escravizados. Então a gente tem uma onda civilizatória também, migratória, de orientais, né? Então a gente é um país assim bastante diversificado. E por conta disso a gente percebe aí a intolerância, né? Principalmente eu percebo com as religiões de matriz africana, né? Que a maior, tanto as religiões de matriz africana, quanto as religiões protestantes, cristãs protestantes. Quando eu falo protestantes, eu digo no sentido assim, Assembleia de Deus, essas religiões nesse sentido. Eu vejo preconceito por parte, principalmente por essas duas veias, assim, né? E você acha que só com o diálogo, ou com o diálogo em si, tem como combater esse preconceito? Eu acho que o diálogo é sempre o melhor caminho, né? O esclarecimento, né? E como eu disse para vocês, são ações simples, pequenas, né? Muitas vezes, como eu falei, a atitude que eu tive com a minha filha foi uma atitude que, ao meu ver, todo pai ou toda mãe deveria ter em casa com seu próprio filho, né? Para aceitar o outro no seu lugar de visão de mundo, né? E as crianças, elas são muito suscetíveis a tudo que os pais falam, né? Tanto é que a minha filha veio me trazer essa informação, e como lá em casa nós temos uma religião, então a gente participa, né, e tudo mais, ela veio com assim, mãe, mas então eu tô pecando? E ela perguntou, mas mãe, o que é pecar? Aí eu falei, ó, pecar na visão cristã é assim, 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 segundo a igreja católica, segundo a igreja tal, eu fui falando, né? Então, o caminho que eu vejo, o diálogo é o melhor caminho. E nós, estando aqui na escola, vocês devem perceber que os professores também têm uma visão bastante ampla da vida, né?
E eles trazem essa ampliação de horizontes para vocês, né? Aquilo que muitas vezes em casa pode ser, não digo falho, né? Porque cada família tem o seu sistema de educa da sua forma. Mas a gente sempre pode ampliar o ponto de vista. Então, nós, professores, estamos num lugar onde nós podemos auxiliar vocês a ampliar essa visão de mundo, né? Porque nós estamos aqui em Braço do Norte, que é uma cidade pequena do município de Santa Catarina, que pertence ao Brasil, América do Sul. Nós vamos pensar no mundo todo, né? Olha as visões de mundo que existem nas diferentes culturas. Então, o diálogo, ele é realmente o melhor caminho. Eu até tenho uma história de uma amiga minha que tem uma religião específica. E aí um professor de ensino religioso da época meio que fez essa intolerância religiosa com ela, sabe? E aí ela contou pros pais e tal e deu um probleminha pro professor. Porque, pô, ele dá essa matéria, então ele fazer isso ainda foi um mau exemplo total, né? Eu já fui professora de ensino religioso ao longo dessa caminhada como professora. E eu lembro que na época que eu trabalhava em ensino religioso, eu trabalhava diferentes religiões. A gente não pode trabalhar a religião católica, por exemplo, que é uma religião predominante da nossa cidade, né? Então a gente não pode dar o foco em apenas uma religião. Então a ideia é sempre a gente abrir o leque e trazer essas diferentes visões, né? De celebrar o sagrado, né? Você nasceu acreditando na sua religião? Então, eu nasci numa família muito religiosa, né? Muito religiosa mesmo. Então, desde pequena eu sempre frequentei a igreja, participava dos grupos que existiam na igreja. Eu quis ser freira, fui pro convento. Né? Eu tinha o sonho de ser freira porque eu tinha, assim, eu admirava o trabalho das freiras no sentido assim de fazer diferença no mundo. Mas à medida que o tempo, meus pais não permitiram que eu continuasse, então eu voltei para casa. E a partir disso comecei a conhecer outras religiões, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de conhecer e acredito que todas as religiões existem pontos em comum, né? Todas elas têm pontos em comum. Então eu agrego um pouquinho de uma aqui, um pouquinho de outra lá, né? E sempre nessa ideia de me aperfeiçoar, porque eu acredito que toda religião ela traz como benefício o autoconhecimento, a prática do bem, né? Então, essa é a ideia, né? Então, se a religião ela traz isso, então ela nos aprimora, nos faz pessoas melhores, né? Eu também nasci em uma família extremamente religiosa. Eu acredito em Deus, eu tenho muita fé. Eu frequento a igreja, mas eu não me considero dessa religião. Eu frequento, eu tenho fé em Deus, mas eu não me considero dessa religião específica. E você, as outras religiões te chamam a atenção? Me chamam, específica, me chama muita atenção. E tu já frequentasse algum local? Não, infelizmente não. Ainda não. Aqui em Braço Norte, assim, eu conheço vários locais, né? Porque eu sou curiosa. Então, existem várias possibilidades de a gente trabalhar o sagrado, né? E assim, ó, a palavra religião, ela vem do verbo religar. O que é religião? É uma ponte entre nós, humanos mortais, e aquilo que é sagrado. Então, a religião ela vai fazer esse intermédio. Então, muitas vezes, eu inclusive conheço pessoas que não têm uma religião específica, não se autodeclaram kardecistas, ou católicos, ou evangélicos, mas acreditam em Deus, praticam o bem, e são pessoas extremamente religiosas nesse sentido, né? De cultivar o sagrado, né? Sem necessariamente estar dentro de uma religião específica. Como eu até estava comentando, acho que foi com a Cauana até, que muitas vezes eu prefiro, tipo, fazer minha oração no quarto do que ir numa igreja específica, tipo, me sinto mais à vontade. E aí vai de cada pessoa, então, seguir cada religião ou fazer esse tipo de coisa, né? Ao meu ver, cultivar isso é muito importante, independente de você ir uma igreja ou não, mas cultivar o sagrado na minha visão pessoal,
né? E, claro, existem pessoas que são ateístas, né, que não acreditam em Deus, mas ao meu ver existe sim um ser supremo, porque é incrível a gente pensar na natureza, pensar na criação do mundo sem que exista uma consciência maior por detrás disso tudo, né? Eu sei que a ciência explica muitas coisas, né? Mas para mim a ciência ela vai até um ponto, a filosofia vai até um ponto. A partir disso é uma questão de, como você disse, de acreditar nesse ser supremo, né? Que a gente pode chamar de Alá, pode chamar de Jeová, pode chamar de Deus. Como até mesmo a Nath falou, assim, de até mesmo não preferir mais, gostar mais de rezar em casa e não praticar muito na igreja, porque tem muita gente que vai, só que vai por ir, né, tipo, pela Sim. religião. Mas se fizesse em casa, até ia ser melhor por não ser obrigada, né, porque é uma coisa forçada, assim. Sim. Aí vocês estão numa fase, assim, na adolescência que a gente abre bastante a visão para o mundo, né? Antes, assim, é tudo muito restrito à família, ao pai, à mãe, aquilo que dentro de casa é nos colocado como um valor único e verdadeiro, né? A gente chega nessa fase da vida, a gente começa a questionar, isso é muito saudável, inclusive, porque faz com que a gente tome escolhas conscientes, né? Então, se de repente você percebe que estar na sua casa, fazendo a sua oração de forma espontânea, não necessariamente sendo uma oração decorada, se isso te faz bem, tá ótimo, né? Se você é uma pessoa que pratica o bem, também tá ótimo, né? Necessariamente seguir uma religião, ao meu ver, não é um caminho que vá levar à perfeição. Para você, qual a representação de Deus? Ai, que lindo! Qual é a representação de Deus? Sabe, as religiões panteístas, vocês sabem que são as religiões panteístas, né? Panteísmo vem de pan, que é tudo, e tel, de Deus, né? Então, as religiões panteístas acreditam que tudo é Deus, ou seja, Deus, a natureza é a própria manifestação dessa consciência divina. Então, eu vejo Deus, eu vejo esse sagrado em tudo que existe. A partir do momento que eu converso com uma pessoa e eu tenho contato com aquilo que é de mais precioso nela, eu estou tendo contato com o divino, que está presente nela. Quando eu estou na natureza e eu vou num rio e vejo aquela força, aquela energia, as águas, eu consigo ver Deus presente ali. A representação de Deus para mim é a própria natureza, é o todo. Não é uma figura central, embora, é claro, muitas vezes a gente se dirija a Deus como Pai, né? Nas religiões cristãs tem essa figura, né? Mas nas religiões panteístas muitas vezes é uma figura de uma mãe, né? Porque a natureza ela é muito feminina também, né? Então, ao meu ver, assim, essa representação de Deus, desse ser divino, é a própria criação. E você apresenta, como é que eu vou falar, desafios diários por conta da sua religião, ou... Sim. Não são desafios, mas assim, eu tenho algumas práticas que vêm ao encontro daquilo que eu acredito, né? Que é, por exemplo, fazer orações, né? Por exemplo, quando eu acordo, eu gosto sempre de agradecer pela noite que eu dormi e projetar aquilo que eu gostaria de ter durante o dia, pedir a Deus que me oriente para que eu faça o melhor durante o dia, né? Eventualmente também, uma vez por semana, eu vou acabar falando da religião mas eu não tô querendo influenciar ninguém, tá? Só pra deixar claro. É porque o estado é laico, a escola é um espaço laico e eu não posso... Eles acham que influencia Sim, por dar opinião, falar, né? mas eu tô tendo esse cuidado porque eu não posso, mas enfim. Existem algumas práticas que eu sigo, né? Eu gosto muito de ler o Evangelho, né? Eu tenho Jesus Cristo como um avatar, uma figura muito importante, né? E eu gosto de seguir os ensinamentos dele. Então, são coisas que eu faço assim durante o dia, de fazer oração, frequentar semanalmente o espaço onde eu exerço o sagrado, né? Inclusive hoje é dia.
Vocês têm mais alguma pergunta? Pra você, fé e religião é a mesma coisa? Olha, elas podem ser, mas também podem não ser, até como você disse, né? Você também, necessariamente, você pode ter fé sem estar num espaço sagrado, sem estar numa igreja, numa sinagoga, num templo, num centro espírita. Você não precisa necessariamente estar ali. A fé é algo que está dentro de você, né? Está ali dentro de ti, não é um espaço exterior, é algo que está dentro. E é claro, você estando dentro de um espaço considerado sagrado para exercer a sua religião, ali você tem a fé, né, também. Bom, você acha que o preconceito cultural influencia na intolerância religiosa? Sim, cultural, sim. Porque vejam só, o nosso país, embora seja laico, né, a gente vê que muitas, como eu falei para vocês, as religiões de matriz africana, elas sofrem muito preconceito. Isso é cultural mesmo, né? Porque quando a gente vai falar, por exemplo, do candomblé, que é uma religião que veio dos negros africanos, né, que vieram do Brasil. Ou quando a gente fala da Umbanda, que é uma religião, que é uma mescla do candomblé com o kardecismo, né? Que traz elementos da Igreja Católica. Né? Então, tudo isso que é ligado ao povo africano é vulgarmente chamado de macumba, né? Ou de macumbeiro. Então, assim, é uma questão cultural mesmo. Né? E eu vejo assim o quanto que essas pessoas que têm uma visão diferente do mundo, elas sofrem preconceito, principalmente na matriz africana. Né? Isso, minha experiência em sala de aula me mostrou muitas vezes, assim, né? Que não sei o que, isso aqui é coisa de macumbeiro, isso é macumba, né? Como se fosse algo menor, algo que não pertencesse, né? E às vezes é uma coisa assim que a pessoa faz sem nem perceber, né? Tipo, olha ali, tá fazendo macumba. Sim, é automático, né? Porque muitas vezes a gente pega a informação e a gente repassa, a gente reproduz sem uma consciência, né? Sem pesquisar e até mesmo não pensando na outra pessoa, né? Que tem aquela religião. Porque, tipo, ele fala, aquilo ali é macumba. Eu não sabia que a pessoa tem aquela religião vai sentir, Sim. não vai ficar magoada por dentro, né? Sim. E se a gente parar para observar, essas religiões de matriz africana, elas são muito bonitas. Porque são muito bonitas mesmo. Né? Tanto é que assim, são religiões politeístas, né? Eles acreditam em vários deuses que são representações de elementos da natureza, né? Então, são lindas, assim. Né? E, claro, tem o seu conjunto de crenças, tem as suas práticas. Algumas a gente pode considerar, isso aqui não é certo, mas para eles é correto. Né? Então, tem que respeitar, respeitar. Limite de cada um, assim. E você acha que a mídia pode influenciar muito assim para ter uma intolerância religiosa? Acredito que sim, né? Tanto positivamente quanto negativamente. A gente vê que tem canais na televisão, né? Se vocês pesquisarem, tem canais específicos de determinada religião. Então, eu fico curiosa, volta e meia eu boto em alguns canais assim para assistir e eu vejo o quanto eles são intolerantes com determinadas religiões, principalmente na matriz africana, né? Da mesma forma que eu vejo programas, né, que discutem esses temas, que trazem à tona e trazem uma reflexão, né, para a gente pensar de forma diferente. Então, a mídia pode nos auxiliar, como também nos afetar, né? Como a gente sabe, na internet nós somos guiados pelos algoritmos, né? Algoritmos. Você sabe o que é isso? Por exemplo, se você pesquisa determinado assunto, vai correr só aquele assunto para você ler, né? Então, a gente é direcionado também lá no celular, na internet, conforme determinado assunto que a gente pesquisa naquele momento. E a gente é guiado muitas vezes por esses algoritmos, né? Que muitas vezes fazem com que a gente veja de uma forma positiva quanto negativa diferentes assuntos, né? Então, é sempre bom estar muito ligado em tudo aquilo que nós recebemos como informação, né? Eu acho que a adolescência, assim, é uma fase muito importante para todo mundo. É uma fase onde a gente está sempre se descobrindo, procurando conhecer coisas novas e principalmente na parte da religião. Eu acho importante o apoio dos pais, né,
Não simplesmente, eu sou dessa religião, então eu quero que você só fique nessa religião. Só pratique essa religião. Tipo assim, eu fui, um exemplo, eu sou dessa tal religião. Tu vai seguir nessa religião até tu não tem outra escolha. Tem Sim. pais que não dão escolha pro filho Não. de escolher uma religião que tem curiosidade, de frequentar, ver se vai gostar, de Sim. mudar até mesmo de religião, né? Sim. E isso, como eu estava dizendo antes, né? Eu acho bem positiva essa fase de curiosidade, de querer saber, né? Claro, e assim, por exemplo, lá em casa, eu sigo duas religiões, na verdade. Aquela que eu fui criada e a religião que eu escolhi. Então, minha filha, por exemplo, ela frequenta os dois espaços e eu mostro para ela as duas visões de mundo. Uma visão que é reencarnacionista e outra que não é reencarnacionista. Eu sei que quando ela crescer, ela vai fazer as escolhas dela. Mas nesse momento é o que eu posso oferecer para que ela amplie a visão de mundo dela, justamente para que ela seja uma pessoa mais tolerante possível com aquilo que existe. É que abre portas para ela poder escolher ou até mesmo ficar com as duas, Sim. até mais, né? Abre porta para conhecimento de todas elas. Ou muitas vezes os nossos pais foram criados naquela religião e têm uma visão diferente das outras e acaba levando isso para os filhos também. Ou até mesmo, tipo, eles foram criados naquela religião. Eles até mesmo podiam ter curiosidade das outras religiões, só que não podiam. Querendo ou não, frequentar outras igrejas, outras medos, até mesmo dos pais deles, né? Os pais, eu acho. Que até não tinha como conhecer todas elas, né? Tipo, não tinha uma ferramenta para você pesquisar. Antigamente não era tão fácil assim igual hoje em dia. E assim, ó, a gente quer pertencer, a gente sempre quer pertencer ao nosso clã, à nossa família. E muitas vezes, por fidelidade ao nosso clã, a gente segue de forma cega padrões de comportamento, visões de mundo. Mas a gente pode ampliar isso, a gente pode abrir os horizontes e continuar pertencendo ao nosso clã, mesmo que algumas formas de celebrar o sagrado sejam diferentes, né? Como eu falei para vocês estão numa fase assim de descobertas e quem gosta assim, de conhecer mais sobre isso é um momento bem propício. Se quiser falar mais alguma coisa que quer, assim. Então, adorei o convite para vir. É um assunto que me interessa muito porque, assim, na minha faculdade, quando eu fiz curso de letras, eu me formei em português e literatura, né? Eu tive a sorte de ter uma professora, a Dona Mariazinha, o nome dela. A Dona Mariazinha, ela era uma pessoa assim, muito espiritualizada. Então, todo o material que ela trabalhava com a gente em língua portuguesa ou literatura, ela escolhia a dedo. E ela sempre dizia pra gente assim, quando vocês forem trabalhar um texto em sala de aula, um conteúdo em gramática, mesmo que seja uma frase para dar exemplo, usem sempre do coração de vocês. No sentido assim, não procurem textos que trabalhem a violência, que falem sobre assassinato, sobre coisas negativas. Procurem sempre textos que trabalhem algo que possa acrescentar a vida do aluno de vocês. Então ela sempre tinha essa visão assim ampla, né? Ela era muito espiritualizada e ela trazia isso para as aulas. E isso, enquanto professora, enquanto eu estava em sala de aula, eu sempre segui na escolha dos meus textos, os exemplos de gramática e tudo mais. E quando eu fui fazer a minha monografia, porque quando a gente termina a faculdade, a gente faz um trabalho de conclusão, né? E a minha monografia foi sobre a cultura celta. Vocês conhecem a cultura celta? Não. Ai, maravilhoso. A cultura celta é uma cultura que existia lá na Europa, né? Na Escócia, na Inglaterra. Eram tribos que eram panteístas e acreditavam que a deidade era uma deidade feminina. Então a minha monografia foi sobre a cultura celta, sobre o feminino, o sagrado feminino na religião. Então minha professora, e eu fugi um pouquinho da literatura e da gramática, e ela me abriu super espaço assim, para eu falar sobre o que eu gostava. Então essa coisa de querer conhecer o sagrado, de se espiritualizar, é algo que vem de longa data, assim. E ter a oportunidade de falar sobre isso é muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma dúvida também. Tem mais alguma dúvida?
Não, na verdade, tem uma pessoa na minha família que, como eu disse, minha família é bem religiosa e essa pessoa também, ela é bem religiosa e ela tá sempre ali frequentando a igreja, assistindo a bispo, o padre pelo celular. Se diz não. Tem a fé dela, crê, mas eu sou daquela pessoa que acredita que tudo que a gente fala ou a gente pensa, a gente atrai. Então, ela é uma pessoa que sempre está na igreja, tem fé em Deus, mas sempre está com a coisa negativa, sempre falando coisa negativa, julgando o próximo. E eu acho isso uma coisa sem noção. A pessoa tá ali, tem fé em Deus, tá na crença dela, mas sempre tá com coisa negativa na boca, sempre julgando o próximo, não aceita a religião. É igual eu falei, né? Que tipo, vai pra igreja, vai tudo, mas não é aquilo Não que vai pra pratica casa, não aquilo, pratica. Tipo, igual ela falou, daí fica falando coisas que vai negativa, machucar os outros, não julgando, pensa, mas lá na igreja é outra pessoa, se bobear, querendo passar outro papel, né? Mas enfim, até com essas pessoas a gente tem que, como se diz, tolerar, aceitar, porque elas estão no nível de evolução delas nesse momento, nesse planeta, nessa encarnação, digamos assim, né, nessa vida. É aquilo que elas podem dar nesse momento. Né? E até com essas pessoas a gente tem que ser tolerante, porque é aquilo que elas conseguem. Né? E aí é sempre aquele olhar que a gente, ao meu ver, tem que se voltar pra gente, né? O que a gente pode fazer pra gente se melhorar, como dissesse, né? Independente da religião, mas trazer elementos para que a gente seja uma pessoa melhor, para que a gente se conheça, para que ao nosso redor as coisas fluam de forma melhor, né? Porque, como falasse da lei da atração, realmente, ao meu ver, aquilo que a gente vibra é aquilo que a gente atrai. Né? A gente atrai muito aquilo que a gente vive. Então, se a gente está numa postura de reclamação, de falar mal dos outros, de fazer fofoca, de achar que a vida não vale a pena, a gente vai estar num nível de vibração que vai atrair coisas que estão naquela sintonia. Né? Então, sempre eu gosto muito assim de uma fala de Jesus Cristo, que é de orar e vigiar, né? A gente sempre ficar observando os pensamentos, as ações, as atitudes, orar no sentido de se perceber mesmo, né? Será que aquilo que eu estou fazendo está atraindo algo que vai me beneficiar no sentido de eu ser uma pessoa melhor? Então, sempre... Ou até mesmo quando estiver pra baixo, assim, sempre ficar pensando coisa boa, né? Pra cada vez evoluir, ficar mais... Porque se tu ficar pensando coisa ruim, só vai... Aquilo na tua mente vai ficar martelando e não vai melhorar, né? Por isso que tem que ficar pensando sempre em evoluir, ficar pensando em coisas boas. A gente está indo em Setembro Amarelo, né? Eu falasse uma questão bem importante, assim, né? De muitas vezes a gente ter pensamentos negativos. Então a gente sabe que, independente da religião agora falando, mas tem pessoas que adoecem mentalmente por estar nesse campo vibratório, por uma série de outras questões químicas do organismo também, né? E muitas vezes é necessário uma ajuda médica, uma ajuda de um psicólogo, né, de um psiquiatra, para que a pessoa saia daquele momento em que ela não está conseguindo ver luz no fim do túnel, né? Então, também tem essa questão que é importante. E aí a religião, nesse momento, ela auxilia muito. Eu conheço muitas pessoas que passaram, por exemplo, por uma depressão muito forte e que depois disso se apegaram a uma religião, a um estilo de vida, né, que fez com que elas se tornassem pessoas mais leves, digamos assim. Muitas pessoas também, às vezes, escondem seu preconceito atrás da religião. Como a gente está no Setembro Amarelo, tem uma doença em específico, e aí eu conheço pessoas que escondem seu preconceito atrás da religião. Como, por exemplo, isso não é de Deus, você está assim, desse modo, porque você não tem fé em Deus, ou tua fé não está sendo suficiente. Esconde o preconceito através da religião. Quem sofre de doença mental, quem passa por essa situação, sabe dizer com muita propriedade, né? Não é uma questão religiosa, porque quem passa por uma depressão profunda ou um outro problema mental é uma pessoa que está sofrendo muito, sofre demais. E aí você, como eu disse, dizer que é falta de Deus é também uma intolerância religiosa, né? Porque são outras questões envolvidas. É claro que a religião ela pode auxiliar, mas não é só isso.
Que bom. A gente queria agradecer você por ter participado. Ai, que bom. Foi muito boa a nossa conversa. Foi. Ai, que bom. Tá uma energia gostosa. A gente até pensou que ia ser uma coisa tipo, meu Deus, vamos. A gente vai ficar nervosa, não conseguir Só que falar. igual foi pra. Foi isso, pessoal. A gente adorou a nossa entrevista com a nossa convidada. E semana que vem terá outra equipe apresentando.